Vamos direto ao link com o nosso repórter Antônio Carlos Silva, que vai trazer informações sobre o julgamento que pode tirar Abílio da Câmara Federal. É com você, Antônio Carlos. Bom dia, Haroldo, Daniel, Paulo, e a você acompanha a notícia de frente. O julgamento será no próximo dia 19, aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A primeira Câmara de Direito Público e Coletivo irá julgar a legalidade do processo legislativo de cassação do mandato político do vereador Abílio Júnior na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Em março de 2020, por 14 votos a 11, os vereadores cuiabanos cassaram o mandato de Abílio por falta de decoro parlamentar, acusado, por exemplo, de invadir hospitais na capital. Em julho passado, o desembargador Márcio Vidal concedeu uma liminar, uma decisão provisória para Abílio disputar as eleições deste ano. O que foi a base dessa concessão de liminar? De que o regimento interno da Câmara de Vereadores da capital não tinha sido respeitado, que a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, não tinha concedido licença para a abertura do processo de investigação e cassação do mandato político de Abílio Júnior. Então, em outubro, Abílio, disputando as eleições deste ano, foi eleito deputado federal pelo Partido Liberal PL de Mato Grosso com 87.072 votos. E agora, no próximo dia 19, o TJ aqui irá decidir o futuro político de Abílio. Se o TJ entender que a Câmara de Vereadores de Cuiabá cassou o Abílio Júnior de forma ilegal, a eleição dele de deputado federal está mantida. Agora, se o TJ entender que a cassação foi legal, a eleição de deputado federal de Abílio Júnior está comprometida. E vale lembrar que, no caso aqui de Mato Grosso, a diplomação dos eleitos em outubro acontece no próximo dia 15, ou seja, numa quinta-feira, antes do julgamento aqui no Tribunal de Justiça, na segunda-feira, dia 19. Haroldo, Daniel, Paulo e você que acompanha a notícia de frente, até daqui a pouco. Obrigado, Antônio Carlos Silva. Olha, eu vou puxar os dois temas, que eu acho que são extremamente relevantes para o dia de hoje, e você já preste atenção, já fique acompanhando o programa para você dar a sua opinião também com relação a esses dois temas que já foram abordados aqui no programa. O primeiro com relação a essa questão da punição de Cuiabá pelo STN, Tesouro Nacional, considerando que Cuiabá está com caixa negativo, qual a repercussão disso e se isso reflete, sobretudo, uma falta de competência por parte da gestão Emanuel Pinheiro. Paulo Coelho, qual que é a sua posição, o que você pensa com relação a essa punição do Tesouro Nacional a Cuiabá? E na sequência, você não acha um tanto injusto alguém que se predipôs a ser candidato, a pré-candidatura, mas também na candidatura a deputado federal, ter mais de 87 mil votos e agora correr o risco de perder o cargo por conta do sistema mesmo eleitoral? Qual a sua opinião? A primeira parte, Haroldo, a questão da transparência, O cidadão comum precisa ter acesso às informações sobre a saúde financeira do município de Cuiabá, ou de qualquer outro ente, estado, enfim, ministérios, secretarias e tudo mais. Há muitas reclamações de que isso não existe por parte do poder municipal aqui na capital. E essa reclamação, ou esse rol de reclamações, parte principalmente aí da Câmara de Vereadores. Os vereadores, grande parte, notadamente, evidentemente, os de oposição, eles apontam muito isso, que não existe essa prestação de contas nem lá no próprio parlamento, tampouco a facilidade aí de acessar via internet, via algum sistema eletrônico, as informações aí. Então, assim, não tem como se fazer uma análise, é como se fazer um médico fazer uma consulta home office ou uma teleconsulta. Tem que analisar a fundo o que está acontecendo ali. Agora, quando você observa que há dificuldade na aplicação de recursos em áreas importantes, sempre estamos tendo aí problemas, falta de medicamento nos postinhos, tendo falta de recursos para investir em áreas específicas e fundamentais,
a gente observa que as coisas não estão tão boas do ponto de vista financeiro para a gloriosa Prefeitura de Cuiabá. Falta informação. A informação pode chegar de forma espontânea, se a Prefeitura abrir o portal de transparência, divulgar mais o que está acontecendo, e também os nobres parlamentares, os nobres vereadores, terem acesso às informações, seja na convocação de audiência pública ou do secretário X, secretário Y, para ter conhecimento dos números. Aí a gente pode analisar mais a miúde. O que ocorre é que, aparentemente, está tendo dificuldade, essa dificuldade está refletindo nessa posição aí do Conselho Nacional. Sobre o segundo assunto, são 87 mil votos, seria um desperdício e até um desrespeito com os seus eleitores. O Abílio teve esse voto de forma merecida. Paulo, mas o que ele fez lá na época que era vereador e o que houve na tramitação da Câmara que o cassou? Foi uma cassação legítima, e se isso for por parte da regra do jogo, a regra do jogo serve para todo mundo. O que está ao pé da letra tem que ser seguido. Agora, justiça, na minha avaliação, é uma coisa, não seria justo, não é? Porque há dezenas de milhares de pessoas acreditaram seu voto no Abílio. Agora, eu acho que a regra do jogo será considerada no julgamento aqui, e isso vai dar pano para manga do ponto de vista judicial em termos de recursos. Ok, Paulo Coelho. Daniel, você não acha um tanto desonesto? Eu caracterizo dessa forma, inclusive com a anuência da própria Justiça Eleitoral, você ter um candidato com mais de 87 mil votos e agora correr o risco desse candidato não assumir? Desonesto com o eleitor. Eu vou começar pela segunda parte, então, pelo Abílio, né? Uhum. Aqui no Brasil, judicializa-se tudo, né? A gente tem falado disso reiteradamente, até mesmo eleição com entidade de classe, eleição de sindicato, sempre quando há algum tipo de contestação, isso vai recair na justiça, e dessa vez não é nem na justiça eleitoral, né? É na justiça comum mesmo. Houve essa cassação aí, foi um processo legislativo feito ali, ético, né, dentro da Câmara Municipal, do plenário. A maioria votou para cassar o mandato do Abílio, e logicamente ele próprio recorreu para o TJ para ver se o Tribunal de Justiça resolve essa situação, mas em relação à forma e não ao conteúdo, né? Se Sim. foi respeitado todo o regimento interno, se foi tudo feito de forma correta, é isso que o Tribunal vai se ater, não é nem se ele merecia ou não ser cassado, né? Se ele se excedeu ou não no agir dele, na fiscalização que ele fez. Aquilo já foi tomado, aquela decisão tomada pelos vereadores. O que o tribunal vai fazer é tentar se ater o processo mesmo, legislativo, se ele está dentro das regras, está dentro do jogo das leis. Eu não tenho como prever esse resultado aí, né, desse julgamento do Tribunal de Justiça, mas infelizmente ele corre bastante risco, né, de ter impossibilidade de assumir o cargo dele. 87 mil votos, uma votação muito expressiva, justamente por isso, porque já há, inclusive, uma cassação. Ele conseguiu ser candidato sub júdice ainda, né? Ele já sabia que estava cassado, mas eu acho que essa situação não vai acabar por aí, né? Porque se houver mesmo a confirmação dessa cassação, aí ele pode acionar o próprio Justiça Eleitoral e vai cair lá no STF, lá na frente. Então, essa batalha vai longe em relação ao Abílio. Agora, do primeiro assunto, que é a capacidade financeira de Cuiabá, é uma situação ruim que vem desde 2020 já, nessa gestão do Emanuel Pinheiro. O Tesouro Nacional dá notas, né, para os estados em relação à capacidade de endividamento, de fazer financiamento, empréstimo, né, e de honrar os seus compromissos financeiros. E Cuiabá tem demonstrado uma situação negativa em relação a isso. Então, Cuiabá já teve a nota C, nota B, agora nem nota tem mais, né, já tem uns 3 anos que é assim, porque de acordo com o Tesouro Nacional há uma instabilidade fiscal e econômica na cidade que precisa ser resolvida. Ou seja, Cuiabá não está sabendo gastar, né? Ou melhor, está gastando mais do que pode. É mais ou menos isso. Se hoje, por exemplo, o Emanuel fosse pedir um empréstimo para fazer qualquer tipo de projeto, que ele não poderia, né? Realmente, porque teria esse selo de mal pagador, vamos dizer assim, aí para a Prefeitura de Cuiabá, dizendo que Cuiabá não tem capacidade de
fazer novas dívidas, que não teria como honrar o pagamento desses empréstimos, dessas parcelas dos empréstimos. Então, esse que é o desafio maior aí da prefeitura. A própria prefeitura, não sei se vocês vão começar a mostrar a nota aí, contesta, diz que as contas da prefeitura estão sendo aprovadas pelo Tribunal de Contas, ele faz toda a varredura, não tem problema algum com essa gravidade. Problema tem, né? Mas com essa gravidade... Pois fica assim, essa situação difícil. Você tocou num ponto bastante delicado, é o seguinte: como é que você pode ter uma conta aprovada pelo Tribunal de Contas, que é a instituição fiscalizadora, que acompanha, né, que dá o aval, dizendo o seguinte: olha, está tudo certo, sem problema nenhum, ou está tudo errado, e do outro lado você tem a punição do STN e do Tesouro Nacional, né? Como é que pode uma situação como essa, Paulo? Quem é que está com a verdade nisso tudo? Porque fica um disse-me-disse, não é verdade? O que tem certo é aquela coisa, não é tudo preto no branco, tem ressalvas, né? Você aprova com ressalvas, também tem muito... Que são as distorções que podem ser corrigidas pela gestão, é isso? Né? Que não são consideradas tão graves assim, ao ponto de você reprovar as contas de uma gestão toda. O governo do estado também passa por esse tipo de avaliação ou não? Passa. Tá. Cada gestão passa. Cada prefeitura, o governo do estado também, né? Tem que ter as contas analisadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas, que tem feito isso anualmente e tem aprovado. Né? Só que isso já vem há um determinado tempo, né? Vez ou outra nós noticiamos aqui exatamente esse tipo de punição, né? Por questões de gestão mesmo, Paulo, né? Onde é que está o problema central da gestão Emanuel Pinheiro com relação a essa punição específica do STN? É que eu falo, não tem transparência sobre o que realmente tem entrado em caixa, a arrecadação propriamente. Que informação que você, cidadão comum, tem? Se nem os próprios vereadores, que são eleitos para fiscalizar esse tipo de situação, eles têm tido esse acesso. E aí, como que a gente vai analisar algo que não se tem a informação? Aquilo que a gente observa é a entrega. O governo municipal está entregando o quê? Está contento? Está deficitário? Está tendo problema? Aí, quando se espera ter uma avenida para se trafegar, por exemplo, buscando empréstimos para investimento, não se pode, porque existe essa situação aí, essa nota negativa lá da Secretaria do Tesouro Nacional. Agora, o glorioso Tribunal de Contas do Estado, o TCE, tem mecanismos avançados e mudou a sua forma de agir. Agora ele acompanha quase que real time, ou seja, acompanha, não espera terminar mais aquele ano para se chegar a fazer a sua avaliação, vai acompanhando passo a passo. Então, não creio que seja uma deficiência ou um problema na fiscalização por parte do Tribunal de Contas também. Agora, a Câmara Municipal é o ente, volto a bater nessa tecla, que deveria exigir, sob pena de acessar aí a lei de responsabilidade, porque se não há a informação, não se tem como trazer ao público aquilo que realmente está acontecendo, já que existe a deficiência aí na prestação do serviço. O que está claro, Paulo e professor, o principal gargalo realmente da prefeitura é essa questão dos recursos para a saúde, como você citou também, né? Os próprios vereadores estão tentando, o Demilson Nogueira bate muito nessa tecla aí, de querer o acesso aos dados e que haja uma explicação por que muitos repasses, por exemplo, que deveriam ter sido feitos para os filantrópicos, ou agora a clínica de hemodiálise também deixou de receber desde setembro, né? Por que isso está acontecendo? Aí a própria prefeitura dá explicações variadas para esses problemas, né? Da hemodiálise foram barreiras burocráticas aí, né? Mas que na realidade aí a própria clínica precisa desse recurso para se movimentar, para conseguir atender os pacientes, e estava desde setembro sem receber, né? Então essa caixa preta mesmo, principalmente da saúde aqui de Cuiabá, é o que o cidadão espera mais do que uma avaliação do STN, do Tesouro Nacional, que é mais global, mais macro aí, mas principalmente aquilo que vai fazer diferença na vida da pessoa. Ele tem que chegar no postinho e tem que ter remédio, ele tem que ter o médico, aquela história toda que nós já falamos por várias vezes aqui, independente de punição, de STN, independente de avaliação do Tribunal de Contas do Estado. Não adianta o Tribunal de Contas dizer que está tudo ok, né? Ou qualquer outra instituição dizer que está tudo certo, mas o próprio cidadão que paga os seus impostos de forma árdua não consegue encontrar o remédio. Está com um filho doente, leva no postinho,
e não consegue atendimento porque não tem médico, quer dizer, então não adianta, o discurso é né, mas na prática a coisa não funciona, e eu tenho esta sensação muitas vezes, né, porque nós recebemos muitas mensagens nos programas sinalizando exatamente isso, sabe, quer dizer, então isso é muito preocupante.